Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Etnomath by Diego Cortes. Hoje nós estamos aqui trazendo para você aqui, um conceito muito importante da matemática, que é o conceito de funções. Hoje, na verdade, nós vamos tratar de forma assim bem singular da introdução de funções, tá? Só que com ideias bem intuitivas sobre funções. E ao longo da aula de hoje nós vamos ir aprofundando nesse conceito aí que é muito importante, né? Mas antes da gente iniciar a nossa aula de hoje, eu gostaria de fazer um convite a você ainda que ainda não é inscrito no canal, para que você se inscreva no canal, E também que você acione aí as notificações para que você não perca os vídeos novos que toda semana estão aí sendo disponibilizados na nossa plataforma do YouTube. E também, pessoal, gostaria de que vocês deixassem seu like aí e ajude a compartilhar esse canal, as aulas e os vídeos desse canal, para que o canal possa crescer e que a gente possa estar melhorando ainda mais aqui as nossas transmissões pelo canal, Então, vamos para a vinheta e logo após a vinheta nós vamos iniciar aí a questão das nossas aulas. Então, vamos lá. Então, estamos aí de volta, na nossa aula aí de introdução aos conceitos de funções. Então, hoje nós vamos tratar particularmente, igual eu falei com vocês, das ideias intuitivas de funções, Eu trouxe aí para ilustrar para vocês aí na tela, vocês estão visualizando aí, eu trouxe para vocês aí, na verdade, o nosso título da aula de hoje, Introdução aos conceitos de funções, ideias intuitivas, E nós vamos aqui, eu vou aqui estar até comentando um pouco aqui antes da gente iniciar nossa aula. A ideia de função, na verdade, é uma ideia muito simples, O que normalmente a gente faz aí dentro do ensino intuitivo de função é fazer uma comparação entre as funções e uma máquina, Então aqui eu simulei aqui um desenho aqui que fosse uma máquina, E que na verdade o que acontece nessa máquina? Você coloca aqui na entrada um número, você coloca o número na entrada, esse número entra dentro dessa máquina. Então tem algumas operações que são feitas nesses números, depois sai como resultado, aqui na saída que sai como resultado aqui um novo número que na verdade faz parte do valor da função quando a gente transforma um número de entrada e transforma no número de saída, tá, pessoal? Eu sei que está um pouco meio complicado agora, mas mais para frente vocês vão entender muito bem o que eu estou falando. Aqui trouxe também para vocês aqui uma das notações de funções que a gente usa, que a função y é igual y é uma função de x, Na verdade, normalmente a gente não coloca entre esse parênteses aqui, eu coloquei, mas aqui isso em particular a gente não coloca, y igual a f de x. E aqui a gente tem, na verdade, aqui, um diagrama aqui de flechas aqui que a gente utiliza muito aí para representar aí elementos e relações entre dois conjuntos, tá? Como nós veremos aí mais para frente na aula de hoje. Então, passando aí para a próxima tela, vocês já estão vendo aí, nós vamos introduzir aí essas ideias intuitivas de funções, tá? Então, vamos lá. O conceito de função, na verdade, é um dos conceitos mais utilizados da matemática, tá? Eles possuem diversas aplicações aí, como por exemplo, o valor a se pagar pela gasolina em um posto de combustível, o valor a se pagar por uma corrida de táxi quando a gente pega um táxi, Eu sei que hoje a gente tem o Uber, etc. Mas de qualquer maneira, o Uber também tem uma forma dele calcular a quantidade que ele vai cobrar, o valor, na verdade, que ele vai cobrar por cada viagem, Ou também, até mesmo problemas mais complexos que estão ligados aí, tanto à engenharia, como à física, quanto à química, Quem faz, por exemplo, matemática, igual eu estudei matemática, Então a gente tem o cálculo diferencial, que na verdade o cálculo diferencial integral, Que a gente estuda praticamente durante aí 2 anos, 3 anos de cálculo, Que você tem um cálculo 1, 2, 3, que vai aumentando o nível de dificuldade do cálculo. E que a gente estuda em particular somente funções, tá? Mais para frente aqui no canal mesmo nós teremos aqui aulas sobre cálculo diferencial, que eu pretendo fazer isso aí no canal porque eu quero atender a todo o público aí de alunos interessados, Então, pessoal, a função é um conceito, muito importante aí nas diversas áreas, Os engenheiros a utilizam com muita frequência quando vai calcular aí a resistência de um material, etc. Sempre a gente calcula,
Existem diversos tipos de funções. Normalmente a gente inicia com a função de primeiro grau, tá? Eu não vou falar disso nessa aula, né? Eu vou falar numa aula futura no canal. Então, existem funções de primeiro grau, de segundo grau, existem funções trigonométricas, existem funções exponenciais, logarítmicas, existem diversos tipos de funções, né? Aí que a gente vai usando aí no dia a dia, né? Então, eu vou iniciar com essa ideia de função aqui agora para vocês, trazendo aquela ideia da máquina que eu falei para vocês, tá? Que a ideia intuitiva é essa, comparar, né, a função com uma máquina que transforma um número em outro número. Então, observe o exemplo aqui, ó. A ideia de função pode ser compreendida da seguinte maneira. Observe aí, ó. Pensa que você tem aqui uma máquina, né? E que nessa máquina, ó, o que ela faz? Está escrito aqui, ó. Ela triplica o número que você coloca aqui na entrada, ela triplica o número e soma mais 2. Então, imagina isso, ó. Se ela triplica o número, ou seja, ela multiplica por 3 o número e soma mais 2 ao resultado. Quanto é que vai sair aqui, ó, na saída aqui, se eu colocar 5 na entrada? Então, ó, o 5 entra, a máquina faz o cálculo, né, que é triplicar o número, no caso aí 3 vezes 5, que dá 15, e 15 mais 2. Então, o que vai sair, na verdade, é o número 17, como apareceu para vocês aí. Ó. Olha o que a máquina fez. Ela pegou esse número 5, na verdade, e multiplicou por 3. Por quê? Triplicar. Então, 3 vezes 5, tá? Eu estou usando aqui o pontinho da multiplicação, né? E é muito comum em álgebra, tá? Como eu falei na aula que está no canal também, eu vou colocar no final, aí, nas telas finais aí do vídeo de hoje, sobre equações. Quando a gente vai fazer substituição, normalmente a gente coloca entre parênteses. Então, eu já fiz aqui, ó, 3 vezes 5, eu estou substituindo aqui no lugar, né, do triplicar o número, no lugar do número eu coloco 5 e vou somar 2. Quando eu faço isso, 3 vezes 5 dá 15, 15 mais 2 dá 17, aí, obedecendo as ordens de expressões numéricas, tá? Então, partindo para a próxima tela, eu vou iniciar a ideia de função, na verdade, com dois exemplos. Eu vou trazer esse primeiro exemplo e depois um outro exemplo, tá? Vamos imaginar, pessoal, que você vá no posto de gasolina, né? Você vai no posto de combustível, na verdade, né? Posto de combustível, e você quer comprar gasolina, né? Aí você observa lá que cada litro de gasolina custa R$ 4,20. Então, eu montei essa tabela só para vocês associando cada valor. Imagina lá, se 1 litro custa R$ 4,20, 2 litros custam R$ 8,40, certo? Porque é o dobro, né? 4,20 mais 4,20 você pagaria R$ 8,40. Se você comprar 3 litros, você vai pagar R$ 12,60. Por quê, professor? Porque 3 vezes 4,20 dá 12,60. Ou você pode pegar, né? 3 não é 2 mais 1? 2 mais 1 dá 13. Então você pode pegar 8,40 mais 4,20, que dá os 12,60 aí, conforme está aparecendo para vocês aí na tela. Só que o que acontece? A pessoa pode comprar qualquer quantidade de combustível que ela quiser. Né? Ela pode comprar lá litros inteiros ou litros fracionados. Né? Então ela pode ir lá falar assim, não, eu quero 4 litros e meio. Se ela fosse comprar 4 litros e meio, quanto que daria? Ela teria, na verdade, R$ 18,90 para ser pago aí com respeito aos 4 litros e meio que ela comprou. Como que eu fiz essa conta? Na verdade, o que eu fiz, na verdade, eu peguei 4,5, né, na verdade, e multipliquei por 4,20. Se você fizer 4,5 vezes 4,20, aí você vai ter esse 18,90, que na verdade é o que eu estou fazendo. Ó. 1 vezes 4,20 dá o 4,20, 2 vezes 4,20 dá 8,40, 3 vezes 4,20 dá 12,60, 4,5, né, 4,5 aqui, ou 4,50 vezes 4,20 dá 18,90, e assim a gente vai fazendo. Foi o que eu fiz aí para montar essa tabela. Então, se vocês observarem, olha o que acontece. Para cada valor que você colocar aqui, eu chamei de N, presta atenção, números de litros eu vou chamar de N. Para cada número, quantidade de litros que eu colocar aqui, para calcular o preço, o que eu vou ter que fazer na verdade? Para calcular o preço, eu tenho que pegar o 4,20 e multiplicar por esse N. Porque aí eu vou ter o preço, que eu chamei de P. Tá? Então, o preço, na verdade, aqui, para que eu obtenha o preço pela quantidade de um determinado litro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o 4,20, que é o preço de 1 litro, e multiplicar pela quantidade de litros.
E esse n, igual eu disse anteriormente, pode ser números inteiros ou pode ser números fracionários aqui, ou números decimais, né, que representam quantidades diversificadas aí no número de litros de funções aí, de combustível, desculpa, tá? Então, se vocês observaram só, o preço a pagar, na verdade, ele é o número de litros multiplicado pelo valor de cada litro, né? Então, o que a gente tem, na verdade, que o preço é n vezes 4,20, ou a gente normalmente coloca o número na frente, 4,20 vezes n, ou 4,2 vezes n, tá? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Então, vamos partir para o segundo exemplo aí, prático aí que eu trouxe para vocês. Vamos pensar agora da seguinte forma, olha só. Vamos imaginar que Jonas é um eletricista, né, que ele cobra, na verdade, né, R$ 12 por cada metro de fio instalado. Vamos imaginar que você está querendo contratar o Jonas para que ele vá na sua casa instalar a rede elétrica da sua casa. Então, o que ele vai fazer? Ele vai cobrar R$ 12 por cada metro de fio que ele instalar, tá? Eu sei que normalmente a gente passa 2 fios, então ele conta de uma vez só, mas cada metro de fio instalado ele vai cobrar R$ 12. Só que além disso, ele cobra também R$ 20 para ele deslocar da casa dele ou da empresa dele até na sua residência para fazer a instalação aí desses fios e fazer o trabalho para você. Então ele cobra R$ 20 fixo, esses R$ 20 é fixo, tá? Ele vai cobrar para ir na sua casa fazer o trabalho e para cada metro de fio que ele instalar, ele vai cobrar R$ 12. Então, observe o seguinte, olha só. Se ele instalar 1 metro, ou você, ou a pessoa que contratou o Jonas, vai ter que pagar R$ 32. Observa por quê. Porque, na verdade, se a pessoa pegar 1 metro, ele vai pagar R$ 12 por 1 metro. Só que ele tem que pagar os R$ 20, que é referente ao deslocamento do Jonas até a sua residência lá. Então, 12 mais 20 resulta nesses R$ 32. Agora, vamos imaginar uma outra situação, em que você tem que instalar 2 metros. Né? Isso daqui, gente, é só para montar o quadro, né? É óbvio que ninguém vai contratar um eletricista para instalar 2 metros só de fio, né? Normalmente você vai instalar 50, 100 metros de fios aí, né? Então, olha o que vai acontecer. Se você tiver 2 metros de fios para ser instalado, então vai ser 2 vezes 12, que dá 24. 24 mais os R$ 20 que ele cobra para ir até a sua residência. Então, daria R$ 44. Né? Se a gente estender isso para um número maior, 3 ou outros números aqui, vai acontecer da mesma forma. Mas observe o que a gente está fazendo. A gente está pegando um número aqui, multiplicando pelo valor de cada metro e somando esse valor, certo? Então, olha só, 3 vezes 12 dá 36. 36 com mais 20 dá 56. Então, é dessa forma que a gente foi montando aí os preços. Agora, observe o seguinte. Imagina que se a gente chamasse aí, né, a quantidade de fio de M, né? M de fio é a quantidade de fio. Eu usei o mesmo M de metros aqui, né? Mas o mesmo M, isso não importa, isso é incógnita, que daqui a pouco nós vamos ver. E que quando eu tenho, na verdade, uma quantidade de fio, o que eu tenho que fazer, que eu mostrei para vocês? Eu tenho que pegar esse M, multiplicar por 12, olha só, multiplicar por 12 e depois somar 20. Então, observe o que vai acontecer. O valor que eu vou pagar, que eu chamei de V aqui, é 12 vezes o metro, ou a quantidade de metros de fio, mais os R$ 20 aí fixo, né? É óbvio que a pessoa pode, talvez, né? Aqui é R$ 12 por metro instalado. A pessoa poderia instalar lá meio metro de fio. Se ele fosse instalar meio metro de fio, ele vai pagar R$ 6. Né? Se fosse 2 metros e meio, por exemplo, de fio, né? Então ele ia pagar aqui 2 metros e meio, daria os 24 mais 6, né? Que daria R$ 30, mais a taxa que ele ia cobrar aqui para ir até a residência do cliente, daria R$ 50 no total. Então a ideia é muito simples, você pega 12, que é o valor de cada metro, e multiplica pela quantidade de metros, sendo inteiro ou não, e soma aí os seus R$ 20, que é o valor aí que ele cobra para taxa fixa aí, que é uma taxa fixa que ele cobra, tá? Essa taxa fixa, gente, ela é muito comum, tá? Em problemas, por exemplo, como o táxi. Quando você vai pegar um táxi,
a taxa fixa, na verdade, é abandeirado. Então você chamou um táxi na sua residência. Então ele vai, quando você chegar lá, que você entrar dentro do táxi, ele vai ter o valor lá já cobrado lá. Ele vai ter um valor lá no taxímetro, que é o aparelho, né? Vai ter um valor lá, por exemplo, R$ 20. Você tem que pagar R$ 20 ao taxista. Aí depois que você vai deslocando, você anda no carro, aí que você vai pagando por cada quilômetro rodado. Então você anda 10 quilômetros, você paga os R$ 20 fixo mais o equivalente aos 10 quilômetros e assim vai, né? Então, pessoal, resumindo aí, o que nós temos? O valor a pagar, na verdade, é igual à quantidade de fio multiplicado por 12 somado mais a taxa fixa, tá? Então aqui, ó, o que fica? Fica V igual a M. O que é V? V é o valor lá, valor, tá? M é a quantidade de fio, igual tá aqui, bem de baixo, vezes 12, que é o valor de cada metro de fio cobrado, mais a taxa fixa de R$ 20, tá? O que normalmente a gente escreve dessa forma, a gente escreve assim 12M mais 20, porque normalmente a gente coloca o número antes da incógnita ou da letra, como é de costume na equação e em diversos outros estudos da álgebra, tá? Então, partindo para a próxima tela, nós vamos falar agora, gente, de um conceito muito importante, que é o conceito de variável, tá? Dentro do estudo de funções, existem os conceitos de variáveis, existem diversos outros conceitos, mas dois conceitos aí que são importantes são os conceitos de variáveis. Então, vamos entender. Nos dois últimos exemplos, né, foi possível observar que o valor total, olha só, o valor total a ser pago dependia, na verdade, do valor da quantidade de litros de combustível. Então, se você tinha 1 litro, você pagava tanto. Se você tivesse 2 litros, você pagava tanto, né? Que foi o exemplo 1. Ou a quantidade de fio gasto, conforme nós vimos no exemplo 2 lá com o eletricista Jonas. Por quê? Se a pessoa tivesse que solicitar a instalação de 1 metro de fio, ele ia gastar tanto. Se fosse necessitada a instalação de 5 metros, ele ia pagar tanto lá. Então, para cada valor, né, para cada quantidade de fio ou para cada quantidade de combustível, existe um valor a se pagar. Então, o que a gente entende aí? A gente entende que o valor, na verdade, o valor total, o valor a ser pago, ele dependia da quantidade de combustível ou de fio. Então, depende. Observe que eu coloquei aqui, até aqui sublinhado aí, depende. Por quê? Porque existem dois tipos de variáveis. As variáveis que são dependentes e as variáveis que são independentes. Dependente, o próprio nome já fala, são aquelas variáveis ou aquelas grandezas, né, que a gente fala, que depende de uma outra grandeza. No caso, o valor a pagar dependia da quantidade que você, na verdade, comprava de combustível ou de instalação lá de fio. Então, isso é o que a gente separa aí entre variável dependente. Então, olha só, normalmente representado por y ou pelo f de x, tá? Nós vamos ver isso quando a gente vai aprofundando em função, normalmente por y ou f de x, tem esse nome, pois depende do valor de x, tá? Eu falei aqui y e f de x, porque depende do valor de x, mas no caso do exemplo nosso, o que a gente tinha? A gente tinha que o preço dependia do valor lá, o preço ou o valor, na verdade, né, dependia da quantidade de combustível. Então, na verdade lá, quem era dependente era o preço e a quantidade de combustível lá, na verdade, de instalação, né? E quem era a variável aí que estava sendo aí utilizada para calcular era a quantidade de litros ou a quantidade de metros, tá? Isso aí ficou um pouco estranho, mas vamos entender aqui. Eu vou ler aqui com mais calma, que acho que vai ficar mais claro para você. Normalmente nós representamos por y ou f de x, tem esse nome pois depende do valor de x. Nos exemplos anteriores, as variáveis dependentes são as grandezas preço ou valores, que é V a pagar. Por quê? Porque as variáveis, essas duas variáveis aí, né, que é o preço e os valores, dependiam tanto da quantidade de combustível quanto da quantidade de fio gasto, tá? Então espero que tenha ficado claro para vocês. E o que é a variável independente? Normalmente a variável independente é representada por x ou por t, tá? É muito comum, x ou t. E ele tem esse nome pois não depende de nenhuma outra grandeza, tá? Por isso que ela tem esse nome. Ela não depende de nenhuma outra grandeza. Por exemplo, a quantidade de fio não dependia de nada. Eu preciso de instalar 3 metros de fio. Beleza, mas por que eu preciso? Não depende de nada, tá? E, ou seja,
A quantidade de fio não depende de nenhuma outra grandeza, tá? Que é diferente, o preço a pagar vai depender da quantidade de fio, tá? Então, esta variável, no caso aí que eu falei, que é o número de litros de combustível e o número de fios, no caso do exemplo, né, do eletricista, são o que a gente chama de variáveis independentes, tá? São variáveis independentes, ou seja, não depende de nada. Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Nós vamos estar aí passando para a próximo slide. Então, vamos lá. Conforme nós vimos, né, aí anteriormente, as ideias de funções estão relacionadas com uma máquina que transforma um número em um outro número, certo? Assim também, né, vimos também que o valor de entrada, na verdade, observa agora, ó, o valor que você entra dentro da máquina, ele na verdade é a variável independente, porque ela não depende de nada. Só que o valor que vai sair, ou seja, o valor de saída é a variável dependente, porque ela depende da matéria-prima que você coloca dentro da máquina, ou seja, depende do valor que você coloca. Então, tenta refletir na questão dos exemplos que eu acho que vai ficar bem claro para você. Uma outra forma de verificar essa relação, né, que existe entre uma variável dependente e as variáveis independentes é associando a diagramas de conjunto. Então, observe o seguinte aqui, ó. Eu coloquei aqui no primeiro diagrama aqui, eu coloquei o quê? Os valores N. Vamos pensar lá, N números de litros ou quantidade de litros de combustível, tá? Vamos pensar lá naquele exemplo lá, por exemplo 1. Então, olha só. Para 1 litro, eu pagava 4,20. Para 2 litros, eu pagava quanto? 8,40, né? Aqui, na verdade, eu inverti aqui a setinha, desculpa, tá? É 8,40, tá? Se eu só corrigir aqui, vou só corrigir aqui automaticamente. Aqui eu vou ver se tem como eu corrigir, tá? Porque aqui ocorreu um pequeno erro aqui, então eu vou corrigir aqui, tá? Aqui é na hora que, desculpa aí esse pequeno erro equívoco que eu cometi aí com respeito a essa seta aí, tá? Então, opa, acho que eu vou ter que ter dificuldade aqui. Deixa eu só fazer o seguinte, vou desfazer aqui, tá? Observa aqui, perdão, viu? Mil perdãos aí, tá? Eu não percebi que havia esse pequeno erro aí com respeito a essas incógnitas, tá? Então, observa aí o que acontece, olha só. O que a gente tem, vou só voltar para a tela grande. O que a gente tem, na verdade, olha só. A gente tem uma relação aí entre a cada 1 litro eu pago 4,20. Se eu tenho 2 litros eu pago 8,40. Eu tenho 3 litros eu pago 12,60. Esta é uma outra forma da gente relacionar as variáveis independentes. Presta atenção, o conjunto verde é independente, ele não depende de nada, com as variáveis dependentes, que é o conjunto V, que depende de fato do N aqui. Por quê? Para cada quantidade que eu tiver aqui, eu tenho um único valor. E isso é importante também mais para frente, quando nós vamos estudar o conceito informal de função, tá? Então, a relação entre a variável independente, que é o que eu chamei de N, e a variável dependente, que eu chamei de V, é o que define que V é uma função de N. E escrevemos V de N, tá? O que significa isso? Quando a gente faz esse diagrama, essa relação, existe uma relação. Esta relação é o que a gente vai chamar de função. Essa relação é uma função. Só que por que ela é uma função? Porque ela, para cada N, ela vai ter um valor total a ser pago. Então, por esse motivo que a gente chama essa relação, tudo isso daqui, de função, como nós veremos aí nos próximos exemplos. Então, partindo para a próxima tela, né? Então, nós vamos entrar agora na definição formal do que é função. O que é função dentro da matemática, né? Nós vimos aí a ideia intuitiva, né? Que é uma ideia de máquina, que você coloca um valor e sai outro, coloca um valor e sai outro. Agora nós vamos ver a definição formal de função aí. Então, vamos lá. Nem toda relação, tá? Nós vamos ver isso, nem toda relação entre dois conjuntos, não quer dizer que eu escrevi um conjunto e escrevi outro, vai caracterizar uma função, tá? Nem sempre. Tá? Para ser função tem que obedecer a alguns critérios, tá? Que eu vou falar para vocês aqui na definição. Então, olha só os critérios. Ó. Definição. Dados dois conjuntos A e B. O que são esses dois conjuntos? Pode ser lá o combustível e o valor a pagar, por exemplo. O A é o combustível, o valor a pagar é o B. Então, o que acontece? Dados dois conjuntos A e B não vazios, ou seja, tem que ter valores dentro dele, né?
Uma função de A em B é toda a relação que associa, agora que é importante, associa cada elemento que eu chamei de x de A, cada elemento de A, ou seja, cada valor de A um único. Presta atenção aqui o que eu estou fazendo aqui. Estou colocando aqui, aqui ó, o dedo levantado aqui, falando que é um único elemento y em B. Ou seja, para cada valor do A, tem que ter um único valor em B. Tá? Nós vamos ver isso nos exemplos. Tá? Porque o que vai definir se a função é isso. Uma outra coisa que vai definir se a função é que todo elemento, ó, é uma relação, é toda relação que associa cada elemento, ou seja, cada elemento, que significa que todos os elementos do conjunto X, do conjunto A, desculpa, que tem que ter um elemento associado no Y, tá? Então, existem duas regras aqui. Todo elemento de A tem que ter um no Y, no B, tá? Todo elemento de A tem que ter um no B. E, além disso, só pode ter, cada elemento do A só pode ter um único em B. Não pode ter dois, como nós vamos ver no exemplo, quando eu for passar para vocês o exemplo. Então, vamos lá. Notação. Existem duas formas de escrever função de A em B, tá? De uma função de um conjunto em outro. Existe essa forma que a gente usa assim, f, né? F de função de A em B, que a gente lê F é uma função de A em B, né? Uma função de A em B. Na verdade, escrevi aqui função de B só, né? Aqui tem um outro erro aqui que eu vou aproveitar já de uma vez e vou corrigir, tá? Porque não pode ficar aí errado, né? Então, já vou corrigir de uma vez, só um minutinho. A função de A em B. Opa, aqui função de... é uma função de A em B, tá? Função de... de A em B. O correto é isso, tá? F é uma função de A em B. Voltando para a tela grande, tá? Então, F é uma função de A em B. Então, é assim que a gente lê. Sendo assim, F, que é a função, transforma cada valor x de A em um único y de B. O que significa isso? A função, na verdade, que nós vamos ver, é aquela fórmula, aquilo que a máquina faz. Está dentro da máquina. A máquina não transformava o número lá, ela triplicava o número e somava duas unidades. Então, a função era essa. O que era a função? Função da máquina. Transformar o número no triplo mais 2. Essa é a função. Né? E o que é o A? O A são os elementos lá, né, que estão entrando na máquina. E o que é o B? São os elementos que estão saindo. Na verdade, né, a gente vai ver aí que existem aí diversas possibilidades para isso, conforme nos próximos exemplos. Tá? Então, ou seja, f de x em y, ou seja, cada valor de x é elevado em um único y. Tá? Como a gente vai ver, a gente escreve assim, y é uma função de x, e y é igual a f de x, tá? Que é a forma que a gente lê. Então, partindo para o próximo aí, observe o seguinte. Diante da definição anterior, nós podemos verificar que, de fato, nem toda relação é uma função. Observe os exemplos a seguir, que eu acho que vai ficar bem claro para vocês. Ó, existem alguns valores aqui, eu sei que está bem pequeno aí para vocês, tá? Mas aí, se tiver bem pequeno no YouTube, você dá uma ampliada aí na tela, coloca em tela cheia, que eu acho que vai ficar bem mais visível para você. Então, observe o seguinte, ó. Aqui a gente tem vários valores, né, aqui do conjunto A, e nós vamos ver quais desses diagramas aqui, ó, tem 4 aqui para a gente avaliar, se são ou não funções, tá? Que é isso que a gente cobra normalmente nas provas, você saber se é função ou não. Então, observe o seguinte, o 0, o 1 e o 2, o 0 foi no 1, o 1 foi no 3 e o 2 foi no 5. Observa isso, o 0 foi no 1, o 1 foi no 3 e o 2 foi no 5. Existe aqui uma máquina que está transformando esses números do conjunto A no conjunto B, né? Agora, observe o seguinte. A definição de função fala que para ser função, cada elemento do conjunto A tem que ter um único elemento do conjunto B. Então, vamos ver se isso está sendo satisfeito. Ó. Cada elemento aqui, ó, todos os elementos do A tem que ter um único no B. Esse daqui só tem um no B? Sim, verdade. Esse número 1 só tem 1 no B? Sim, só tem o número 3 no B. E esse número só tem o número 5. Logo, o que a gente pode garantir? Que é função. Por quê? Porque, na verdade, todo elemento do conjunto A está associado a um único, presta atenção aqui, um único, essa é a palavra certa, um único elemento no conjunto B. Agora, vamos observar isso daqui, ó. Quando a gente pega esse conjunto aqui, observe o seguinte.
O 1 está associado ao 6, o 2 está associado ao 4, só que existe um elemento, que é o 3, que não está associado a ninguém. Então, o que acontece? Na definição de função, volta lá na tela e vê, na definição de função fala que função é a relação que associa cada elemento do conjunto A um único elemento do conjunto B. Só que olha o que está acontecendo. Existe um elemento do conjunto A, que na verdade aí, né, desculpa aí, tá? Esse elemento aqui do conjunto A, que na verdade não está associado a nenhum elemento do conjunto B. Logo, esta relação aqui não é uma função, tá? Eu vou colocar daqui a pouco, eu vou entrar com isso. Então, vamos avaliar isso aqui, ó. Vamos avaliar isso aqui, que aí eu volto e comento nessa daqui de novo. Olha só, o que a gente tem aqui? A gente tem o elemento 3, está indo no 9. A gente tem o elemento 0, está indo no 0. E a gente tem o elemento menos 3, está indo no 9. Será que é função? Vamos ver se está obedecendo. Olha só. Esse elemento, ele está associado a um único aqui, 9. Esse elemento está também associado a um único aqui, que é o 0. E esse elemento menos 3 está associado a um único, que é o 9. Observe o seguinte. Só tem uma setinha saindo do A aqui, igual a 3. Só tem uma setinha. E só tem uma setinha saindo aqui do A, igual a menos 3, indo para o 9. Neste caso, cada elemento tem um único elemento no B. Tá certo, tá? Eu sei que o A aqui, ó, quando eu coloco o número 3, transforma no 9. E eu coloco o número menos 3, transforma no 9. Né? E o 0 transforma no 0. Por quê? Porque, na verdade, essa máquina ela transforma cada elemento aí e pode resultar no mesmo elemento, tá? Então, pensa na situação assim que eu posso ter, né, um mesmo número que transforma num mesmo número lá na frente, tá? Mas o que não pode é um único número transformar em duas coisas, como nós vamos ver no outro exemplo aí para frente aí. Então, o que acontece? Esse exemplo aqui é uma função, por quê? Todo elemento, não sobrou nenhum elemento no A, e todo elemento do A tem um único em B, tá? Mesmo que esse daqui vá no único em B aqui, que é o 9, tá? Mas aí é um único, esse daqui só tem um, esse daqui só tem um e esse daqui só tem um. Que, na verdade, a função, ela depende do valor daqui, ó. Você tem que olhar aqui. E isso daqui tem que ser um único, tá? Então, partindo para o próximo. Nesse exemplo, igual eu falei para vocês, e vou repetir, isso não é função. Por quê? Porque esse 3 aqui, ó, ele não está associado. E para ser função, todo elemento do conjunto A tem que ter um único elemento do conjunto B. Então, essa não é função por causa por causa do 3 aí, que é esse número aí que apareceu. Agora, observe essa. Será que essa é a função? Se nós observarmos, olha só, o número 1 vai no 4. O número 2 está indo em dois números. Olha só, ele tem duas setinhas indo. Esse não é função. Por quê? Porque não obedece à regra. A regra fala o seguinte, a regra é clara. Para ser função, cada elemento do conjunto A, cada elemento do conjunto A, tem que ter um único em B. Só que esse elemento aqui, que é o elemento 2, ele tem dois, ele não tem um único, ele tem dois valores em B. Então, ele desobedece a definição de função, deixando assim de ser função. O 3 está certo, o 3 vai no 12, beleza. Mas o 2 aqui está indo em dois números e não pode, pela definição, só pode ir em um. Então, observa o seguinte, não é função. Tá? A ideia aqui é mais ou menos assim. Pensa o seguinte, pensa que uma pessoa vai lá e compra combustível. Como que uma pessoa vai comprar combustível, 2 litros de combustível, vai pagar 8 e menos 8 reais ao mesmo tempo? Não tem como. Só você vai poder pagar um valor. Se você comprou 2 litros, você vai pagar um determinado valor. Você está no mesmo posto de gasolina, no mesmo momento lá, né? Sem alteração de valores. Tá entendido aí, pessoal? Então, vamos aí. Então, antes, mais um comentário. É muito comum os alunos confundirem essa ideia aqui, ó, que é função, com essa ideia que não é função. Gente, a ideia é o seguinte. Para cada elemento do conjunto A, só pode ter uma setinha só saindo. Ó, desse elemento saiu uma setinha, desse elemento saiu outra setinha, desse elemento saiu outra setinha. Já aqui, ó, não é função porque aqui saiu uma setinha, beleza, mas aqui saiu duas setinhas, não pode. Só pode sair uma setinha, tá? Cada elemento do conjunto A tem que ter um único elemento no conjunto B. Beleza, pessoal? Então, partindo para a próxima aí, então por esse motivo aí, ó, tem duas, não é função. Então, vamos falar aqui do último assunto aqui da aula de hoje, que é a ideia de domínio, contradomínio e conjunto imagem, tá? O que na verdade são essas definições? Olha só,
O domínio da função, na verdade, a gente escreve como D maiúsculo, o domínio da função é o conjunto de partida, tá? Formado por todos os elementos de A. Presta atenção aqui, ó. Todos esses elementos de A aqui são chamados de domínio. Por que domínio? Porque é ele que vai fazer lá a função funcionar. Então, vai dominar a função, tá? Vai depender desse valor, né, que são as variáveis dependentes, vai depender desse valor para resultar no futuro. O que é contradomínio? A gente representa por CD, né? Contradomínio. Na verdade, é o conjunto de chegada, é todo o conjunto aqui, ó. Todo esse conjunto, incluindo esse 2 aqui, ó. Então, é o 1, 2, 3 e 5, inclui esse 2, que na verdade não está associado, tá? Mas é função ainda, por quê? Porque não pode ficar sobrando elemento aqui no A. No B pode, não tem problema, tá? Então, o que acontece? O contradomínio da função f é denotado por CD e é o conjunto formado por todos esses elementos, 1, 2, 3 e 5. E o que é imagem? Olha só, imagem. Imagem, na verdade, no espelho, reflete aquilo que está de frente ao espelho. No caso, a pessoa, né? Se a pessoa estiver de frente ao espelho, vai refletir aquilo que está de frente à pessoa. O que é imagem de uma função? São todos os elementos do conjunto B, na verdade, né? Que é elementos do contradomínio, que estão associados, tá, ao domínio. Então, olha só, a imagem, na verdade, da função denotada por IM de f é o subconjunto de B formado por todos os elementos y de B, tal que y é igual a função de x. O que significa isso? Significa que os elementos que estão aqui vão ser imagens se eles estiverem associados ao A, ou seja, se a máquina tiver transformado eles nesses elementos. Aí, se a máquina tiver transformado, é imagem. Se não tiver transformado, vai pertencer tudo ao contradomínio, tá? Na verdade, o contradomínio é tudo, todo o conjunto B, tá? Para não gerar confusão. Então, resumindo, o domínio aí nesse caso é o 0, 1, o 2, 0, 1 e o 2, tá? O contradomínio é o 1, 2, 3 e 5. E o conjunto imagem, na verdade, é somente o 1, 3 e 5. Por que o 2 não? Porque o 2 não está sendo associado aí a nenhum elemento do conjunto aí anterior. Então, pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês, né? Se não tiver ficado claro, eu gostaria que vocês colocassem nos comentários aí, embaixo de cada vídeo tem os comentários, tá? Na tela final hoje, né, dessa aula de hoje, na tela final, eu vou colocar para vocês, no finalzinho aí, eu vou colocar na verdade, uma tela, né, que vai enviar vocês aí, né, para um vídeo do canal onde eu vou falar sobre equações, tá? Então, gostaria que vocês assistissem no final aí, tá, pessoal? E que deixe o seu like aí, né, se você gostar dessa aula de hoje, deixe o seu like aí, acione as notificações aí para que você não perca nenhum dos vídeos aí disponíveis no canal e se inscreva no canal também e ajude a compartilhar esse canal, tá? Então, o canal Etnomath agradece aí a você hoje aí por estar aí conosco aí, né? E nas próximas aulas acompanhe no canal que a gente vai ter outros assuntos. Nós vamos tratar aí do assunto de funções aí de primeiro grau, dos assuntos de funções de segundo grau. Também, né, uma aula que vai ser um complemento dessa aula de hoje, que é sobre gráficos, tá? Nós vamos falar sobre gráficos de funções. Então, vamos falar sobre gráficos de funções e depois uma outra aula sobre funções de primeiro grau e nós vamos colocar aí outros assuntos de funções aí. Então, o canal Etnomath agradece aí a presença de vocês, né, aí por estar aí conosco aí e deseja a todos vocês aí bons estudos aí. Então, grande abraço, até mais.